Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, sobre a psicanálise. E o convidado do dia é o Dr. Marcelo Gomes. Dr. Marcelo Gomes é psicanalista e professor, graduado em Educação com habilitação em Filosofia e Psicologia, formado em Psicanálise, pós-graduado em Educação do Ensino Superior, pós-graduado em Saúde Mental, mestre em Educação, doutor em Ciências da Religião e no último ano da PhD em Ciências da Psicoterapia na Universidade de Sigmund Freud, em Viena, Áustria. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Gomes. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui no podcast. Muito obrigada. Seja bem-vindo, olá. Oi, Olá, Marcelo. Prazer em conhecê-lo. olá, prazer é todo meu. Então, estamos aqui hoje para falar sobre psicanálise. Mas muito antes de falar sobre psicanálise, as pessoas precisam entender a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Lembrando também, gente, que a gente pronuncia o P, tá? Então a gente fala psicanálise, psicologia e psiquiatria, tá bom? Vamos lá, Marcelo. Vamos, acho que essa é uma pergunta extremamente pertinente. Eu até estenderia ela se a gente pensar o contexto, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma diversidade de profissionais licenciados, não só esses 3, né? Tem o conselheiro de saúde mental, tem, enfim. Mas num contexto geral, o psiquiatra ele é um médico que faz uma residência em psiquiatria e ele basicamente vai trabalhar com a medicação daquilo que nós chamamos de psicotrópicos, também pronunciamos o P aqui, que são os medicamentos de saúde mental. Então, em linhas gerais, o psiquiatra é um médico com uma especialização na área de saúde mental. Portanto, ele é o profissional ah, gabaritado para prescrever medicamento. O psicólogo, ele é um profissional de saúde mental também, mas ele é um profissional mais voltado para a questão comportamental. Ele não prescreve medicamentos e ele trabalha mais com os testes psicométricos, as avaliações psicológicas e, claro, com a psicoterapia. Nem todos os psicólogos trabalham com psicoterapia, mas eles recebem qualificação durante a formação deles. E dentro da psicologia, nesse aspecto comportamental, a gente tem linhas diferentes de trabalho. Então, você vai ter um psicólogo que trabalha mais com uma técnica behaviorista, cognitiva comportamental, a gente ouve muito falar CBT, outros trabalham com orientação existencial humanista, Gestalt, e mais recentemente, por conta do autismo, muitos psicólogos trabalham com métodos que hoje está sendo referido como ABA, que é uma técnica também de psicoterapia comportamental para se trabalhar com pacientes dentro do espectro do autismo. O psicanalista, onde que ele entra nisso? Ele é um profissional que não prescreve medicamento, ele é um profissional que não faz avaliação psicológica. Então, veja, o psiquiatra prescreve medicamento, o psicólogo faz avaliação psicológica, o psicanalista não faz nenhum dos dois. Mas ele trabalha com psicoterapia, assim como trabalha o psicólogo. A grande diferença é que ele trabalha com apenas um método, que é o método psicanalítico, ou, dependendo da literatura, psicodinâmico, ou a psicanálise, como as pessoas normalmente ouvem. Eu gosto de usar uma metáfora que eu acho que resume bem o trabalho dos 3. Imagine uma casa
que esteja com a parede rachada e a preocupação de que a casa desabe. O psiquiatra é aquele que vem e diz: olha, temos que colocar uma coluna aqui no meio, senão tudo vai desabar. É o medicamento para dar estabilidade. O psicólogo é aquele que entra e diz: poxa, essa rachadura, ela prejudicou o ambiente todo, ficou feio, ficou sujo. Então, o psicólogo seria aquele que vai lixar onde está aquela rachadura, colocar a massa, assim como um pedreiro coloca, lixar, pintar, varrer o chão e deixar o ambiente organizado, que é a questão comportamental. O psicanalista é aquele que chega e diz: ok, já tem a coluna, o medicamento, está tudo estabilizado, já foi feito um ajuste às questões sociais, familiares, a crise já foi administrada, a situação aguda do problema já foi gerenciado, está tudo limpo e organizado no seu lugar. Trabalho comportamental do psicólogo. Mas ele diz assim: vamos abrir um buraco para o lado de fora da casa, no chão, até a fundação da casa, para a gente descobrir o motivo que causou essa rachadura e resolver isso. Então, eu acho que essa é uma metáfora que fala muito de como os três interagem na saúde mental do profissional. Agora, para completar, vale lembrar que você tem também psiquiatras que às vezes se tornam psicanalistas e também psicólogos que às vezes se tornam psicanalistas. Então, às vezes é comum isso acontecer, e eu acho que essa talvez seja a maior razão da confusão, que a pessoa às vezes tem o título de psicólogo, mas ela trabalha com a psicanálise. Interessante. Eu também vi no seu Instagram, né? Que tem nos seus destaques, falando em inglês, mas eu vou falar em português aqui, que psicanálise não é sobre tratar os sintomas, e sim entender quem você é. Você sabe, assim, explicar melhor essa frase? Claro, se a gente pensar a metáfora que eu falei há pouco, os sintomas seriam a rachadura na parede, as partes da parede que caem no chão, que sujam o espaço, aquilo que é visível, né? Então, o trabalho do psicanalista, ele não vai tratar essa parte visível. A gente até costuma dizer que a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa. Porque tudo aquilo que a gente tem de sintoma, vou dar um exemplo simples. A pessoa que tenha, por exemplo, uma personalidade compulsiva, obsessivo-compulsiva. A gente tem, no geral, a ideia de que isso é mais aquela pessoa que apaga e acende a luz muitas vezes, ou checa se o fogão está realmente desligado muitas vezes, que sai da casa, entra no carro e volta 5, 6, 7 vezes para conferir se a porta está trancada. Mas é muito mais amplo que isso. Às vezes, rituais de organização que a pessoa tenha, ou extrema disciplina de manter as coisas em ordem, tudo isso pode apontar para uma personalidade obsessiva compulsiva. Então, esses aspectos são os sintomas. Agora, se você trata esses sintomas, você vai estar gerenciando apenas a questão do comportamento. A pergunta talvez seja: o que está lá no profundo do seu inconsciente, que vem da sua vida desde quando você nasceu, ou uma experiência na infância, ou alguma coisa que foi mal internalizada, foi colocada para dentro da cabeça, alguma experiência que causou algum tipo de conflito. Então, a psicanálise entra para tratar essa questão, que é você, é parte de você, está dentro do seu inconsciente. Então, daí a ideia de que a gente não trata sintoma, mas a gente trata a pessoa para que ela conheça quem ela é. E à medida que ela para de conversar, dialogar com os sintomas, com o mundo externo, com aquilo que está ruim, e passa a dialogar com os conflitos internos, automaticamente ela vai ver uma melhora na vida. Então, essa é a ideia de que o psicanalista trabalha para que a pessoa se conheça e não necessariamente trata os sintomas da pessoa. Legal. E outras questões também que deixa a gente confuso é fazer análise e fazer terapia. É a mesma coisa? A gente está falando da mesma coisa? Não, não estamos. Quando Freud descobriu a psicanálise,
ele estava fazendo pesquisas com um outro profissional chamado Breuer. Eles eram dois médicos em Viena tentando entender algumas das questões do sofrimento emocional das pessoas. Então, eles praticavam a psicoterapia. Psicoterapia ou terapia é um termo geral que aplica a qualquer tipo de cuidado profissional para ajudar o outro. Então, quando a gente diz assim, eu estou fazendo terapia, pode ser cognitivo-comportamental, com um psicólogo, pode ser uma técnica de mindfulness, que agora está muito evidente em conexão com descobertas da neurociência. A pessoa pode estar numa terapia medicamentosa com um psiquiatra, mas se ela diz que está em análise, significa dizer que ela saiu dessa perspectiva geral do cuidado, que tem como padrão três elementos que eu citaria. O primeiro é o diagnóstico. Toda terapia, toda psicoterapia, ela tecnicamente, em termos gerais, vai se basear nesses três aspectos. O diagnóstico, o que você tem, qual o tipo de metodologia que vai ser aplicada, o tipo de terapia que vai ser aplicada e o tempo disso. Então, vou dar um exemplo. Você tem a terapia dinâmica interpessoal, que é muito utilizada na Inglaterra para tratar ansiedade e depressão. É uma modalidade terapêutica de 12 semanas, focada nos sintomas da ansiedade e da depressão. Ok? Então, você tem um diagnóstico, ou seja, a pessoa tem que ter depressão. Você tem ali o método desenvolvido, né? A maneira como o profissional vai trabalhar, e você tem um tempo, 12 semanas. Análise, você não trabalha baseado nem em diagnóstico, nem em tempo, nem em qualquer metodologia específica. Freud tem um texto que ele escreveu chamado Análise Terminável e Interminável. Então, você pode começar a fazer análise hoje e ficar fazendo análise por 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, diferentemente de você fazer uma psicoterapia dinâmica interpessoal que dura 12 semanas. Eu trabalho com terapia de casal. Então, na terapia de casal, eu entendo o conflito do casal e estabeleço com o casal um trabalho terapêutico de 20 sessões. Então, eu tenho um diagnóstico, que seria o conflito que o casal está tendo, o tempo e uma metodologia. Então, análise, a gente não tem um trabalho estruturado em cima de diagnóstico, nem tempo determinado, e nem seguimos uma metodologia do ponto de vista das psicoterapias. Agora, um detalhe. A análise, a gente costuma dizer que é um tratamento de alta frequência. Ou seja, você precisa ir 2, 3, 4, 5 vezes por semana no consultório do psicanalista. Então, quando alguém me procura para fazer análise, por exemplo, eu normalmente digo, olha, eu atendo análise, mas você precisa se comprometer a vir pelo menos 2 vezes por semana. É diferente da psicoterapia. Quando eu atendo casais, por exemplo, são 2 sessões por mês, ou uma psicoterapia, outra, quando eu estou atendendo alguém que não quer fazer análise, mas quer fazer um trabalho de psicoterapia, onde a gente vai se ver 1 vez por semana ou 2 vezes por mês. Então, terapia ou psicoterapia é um termo geral e dentro dele você tem diversas modalidades, dentre elas a psicanálise, que tem essa característica de ter alta frequência, não está baseada em diagnóstico, nem tampouco um tempo determinado. Essas seriam as diferenças. Claro que nem todo mundo entende, às vezes até quando a gente vai fazer uma publicidade, a gente até prefere usar o termo psicoterapia, porque quando você fala psicanálise, às vezes as pessoas não entendem, e psicanálise é uma coisa muito específica. Tem que ter dedicação, tem que investir tempo, dinheiro, porque você vai fazer 2, 3 sessões por semana. Agora, é um trabalho de ressignificação. As pessoas que fazem análise, elas têm um resultado muito mais profundo do ponto de vista daquilo que pode melhorar internamente. Recentemente saiu uma pesquisa publicada pela Revista Mundial de Psiquiatria, que é uma grande revista científica muito respeitada na área de saúde mental.
Eles fizeram o que eles chamam de meta-pesquisa, que é quando eles colocam um número muito maior do que, em geral, as metodologias de pesquisa propõem, como amostragem de 1%, 2%. E, se não me engano, foram 32 mil pessoas que entraram no chamado grupo de controle para essa pesquisa. Então, foi comprovado, e uma vez publicado, a gente tem a validade científica da pesquisa, né? Então, foi comprovado o seguinte, que pessoas que sofrem de depressão, quando elas fazem terapia de alta frequência, psicanálise, 2, 3 vezes por semana, elas têm um ganho muito mais rápido e muito mais profundo do que quem faz terapia de baixa frequência, 1 vez por semana ou 2 vezes por mês. Então, hoje a gente já tem comprovações científicas de que o trabalho da análise, embora ele seja mais comprometedor financeiramente falando, em termos de tempo, mas ele é extremamente mais eficaz. Porque imaginem vocês, na terapia normal, que você vai 1 vez por semana ou 2 vezes por mês, você tem tempo suficiente para trazer assuntos, porque a vida continua. Agora imagine você ir no consultório de um analista 3 vezes por semana. É bem provável que depois de 2 ou 3 semanas você fale assim: meu Deus, já falei tudo, eu não tenho nada mais o que falar. E eu costumo brincar e dizer que é aí que a análise começa, porque a gente para de falar dos outros e a gente começa a falar da gente. Já não tem mais assunto para falar do que está acontecendo lá fora. É nesse momento que a gente começa a ter contato com as nossas partes mais profundas. Como eu sou fã de Star Wars, eu gosto de dizer que é quando a gente começa a ter contato com as partes negras do nosso ser, né? Então, a ideia de alta frequência é basicamente isso: a gente parar de ir para análise para contar o que aconteceu ontem, a briga com a vizinha, o problema que teve no almoço de domingo em família, e chegar a um ponto que não tem mais assunto, e aí a gente começa a olhar para dentro da gente, identificar coisas que a gente não identificava, falar de coisas que a gente não falava, a gente começa a falar dos sonhos, que é muito importante, dos sentimentos, começa a dar nome a coisas que a gente nunca tinha parado para dar nome dentro da gente, né? Então, essa é a ideia. E outra coisa também que você está explicando aí, né, em relação à psicanálise, psiquiatria e tudo mais, é, a pessoa fala: eu estou preparado, né? Eu sinto que eu quero me tratar, eu sinto que isso está tomando conta de mim, né? Uhum. É, onde achar? Porque, assim, às vezes, hoje em dia a gente tem o Instagram, a gente tenta procurar ali: oh, isso aqui, achei esse, achei aquele, mas tem uma lista, tem um website, tem algum lugar que a pessoa possa procurar. Eu quero psicanalista, decidi, eu quero psicanalista, e agora, onde achar? Né? É indicação? De onde a gente consegue esses profissionais? Sim, então, nas mídias sociais em geral, por exemplo, no meu perfil de Instagram, não tem a nomenclatura psicanalista, tem psicoterapeuta, porque, como eu dizia há pouco, é um termo geral, então fica todo mundo registrado ali. Então, às vezes, você pesquisa nas mídias sociais, a não ser que a pessoa tenha ali algum recurso de marketing das mídias sociais que esteja conectado para que na busca, como hashtag ou alguma coisa assim, ele não vai ser encontrado, né? Existem listas. As listas, em geral, elas são fornecidas como? Bem, você tem uma lista geral oficial do Estado com os profissionais licenciados. Então, por exemplo, eu moro em New Jersey e eu tenho licença em New Jersey e em Nova York. Então, se você entrar em um desses 2 sites do governo do estado de New Jersey e Nova York, e você pesquisar lá psicanalista, certamente você vai encontrar o acesso à lista daqueles que são licenciados pelo Estado. Mas, além disso, você tem, por exemplo, a Associação Americana de Psicanálise, a American Psychoanalytic Association. Lá tem um campo que você pesquisa chamado, acho que é Find an Analyst. E aí você clica lá e você vai ter essa lista.
E você tem também a Associação Nacional de Psicanálise, que também é um órgão nacional que tem esse tipo de lista. Você tem as instituições locais, né? Por exemplo, eu sou professor do Instituto de Psicanálise de New Jersey, que é um instituto mais antigo de formação de psicanalistas em New Jersey, desde 72 que ele está organizado. Então, eles também divulgam listas. Enfim, em geral, você vai ter essa divulgação por órgãos do governo, por conta de licença, e você vai ter também pelas próprias entidades de psicanálise. Agora, tem um site nos Estados Unidos que ele é muito utilizado, talvez o mais utilizado para buscar profissionais de saúde mental, que é o Psychology Today. Em geral, quando você coloca no Google Counseling, aconselhamento, psicoterapia, psicanálise, o primeiro site que aparece é o Psychology Today. Então, lá, em geral, você consegue criar um filtro, aí você coloca que você quer psicanálise, o local, e aparecem as opções, né? E às vezes os planos de saúde eles oferecem também uma lista de profissionais, um aplicativo que você digita lá e o filtro te dá a informação dos psicanalistas na sua área. Eu diria essa seria a melhor forma de procurar. Mas sem dúvida alguma o Psychology Today é um bom instrumento de busca. Ótimo. E também a nossa escola, ela lida com pessoas que aprendem português, porque são casados com brasileiros, brasileiras também. Então, a gente tem essa Tá? relação entre o americano ou o falante de inglês com o brasileiro ou a brasileira. Então, esse casal está em conflito, e aí, Uhum. ah, vamos supor, a brasileira quer um psicanalista, quer se tratar com um brasileiro. E o Sim. americano quer se tratar com o americano. Isso faz sentido que a pessoa queira escolher o seu profissional que fale a sua língua? Como que você lida com isso, já que você lida com casais? Você tem essa procura por mais brasileiros ou mais americanos? Como que é essa questão cultural Uhum. dentro da sua clínica que você tem que lidar, imagino? Essa é uma das situações mais difíceis para a gente lidar na clínica. Eu tenho pacientes brasileiros, eu tenho pacientes americanos, eu tenho casais, como você citou no exemplo, em que a origem cultural de ambos são diferentes, né? Então, a primeira coisa que normalmente a gente faz 2 ou 3 entrevistas para poder conversar e entender o que a gente chama de triângulo do conflito. Quando a gente fala de triângulo do conflito, uma das coisas que a gente considera que compõe a personalidade do indivíduo é a origem cultural dela, né? Então, a primeira coisa que a gente trabalha quando nós temos um casal de 2 culturas diferentes, onde ambos falam nativamente línguas diferentes, é entrar num acordo em qual língua nós vamos trabalhar a terapia. A não ser que os dois sejam bilíngues, e aí topem fazer aquela bagunça de português e inglês o tempo todo, o que também é possível. Eu já tive casos assim, né? Ah, e foi extremamente produtivo, porque a psicanálise trabalha com uma proposta. Claro que, em termos de terapia de casal, não é a psicanálise tradicional de 3, 4 vezes por semana. É uma psicoterapia que ela é toda estruturada na teoria e na técnica psicanalítica, né? Então, quando a gente vai trabalhar, a gente utiliza uma técnica que a gente chama que é a regra fundamental da psicanálise, que é a livre associação de ideias, né? As pessoas, um dos grandes erros das pessoas que procuram terapia é achar que terapia é novela das 8, né? Eu vou lá para o meu terapeuta contar o que aconteceu essa semana. E terapia não é para você ir contar o que aconteceu essa semana. Terapia é para você ir contar o que aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer em um espaço que é atemporal, que é a sua mente. Não existe temporalidade na sua mente, né?
Então, o casal chega, a gente identifica os conflitos culturais e propõe, olha, em qual língua que nós vamos trabalhar? Eu já tive um caso, por exemplo, em que ela era portuguesa e ele era americano. Como ele não falava português e ela era fluente em inglês, eles toparam fazer toda a terapia em inglês, né? Mais uma vez, decidindo isso, a gente segue e se identificar algum tipo de dificuldade por não ser, por exemplo, a língua nativa e a pessoa não está conseguindo expressar as emoções dela, os sentimentos dela, né? Então aí a gente faz, às vezes, um trabalho diferente. A gente indica a pessoa para fazer terapia individual enquanto está fazendo a terapia de casal. Então a gente vai trabalhando na terapia de casal as questões do conflito do casal e aquela pessoa que precisa exercer o espaço terapêutico na língua nativa, né, um dos cônjuges, a gente indica para fazer terapia individual, né? Então, normalmente esse é um recurso para lidar com essa coisa. Mas, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios, porque faz parte do triângulo do conflito, as origens a, a, culturais da pessoa, o que obviamente envolve a língua. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Adicionar uma coisa, meninas, queria só mais uma vez destacar aqui que você falou que você explicou no começo, né, as diferenças, psicanálise, psicologia, psiquiatria, e elas são complementares, né? Colocando naquele exemplo da casa, né? E como a Sim. psicanálise vai muito mais no fundo de descobrir o porquê que aquilo ali começou e tudo mais. E aí você falou que seria de alta frequência, né? Na análise você teria que ir mais vezes, né? Isso. Por conta dessa frequência mesmo, né? Alta. Quanto tempo levaria esse primeiro momento, assim? Porque essa pessoa vai, né? 3 vezes por semana por quanto tempo? Porque aí é um tratamento de choque mesmo, né? Assim, nesse Sim, primeiro momento. acho que essa é uma pergunta interessante. Bem, em termos de literatura, conceitualmente, não há uma média de tempo, né? Agora, a literatura mostra, através de publicações clínicas do tratamento psicanalítico, de que, em média, 3 a 4 anos é um tempo médio para você considerar e dizer assim, eu fiz análise, né? Hum. Isso é o que a gente percebe na literatura. Por quê? Todo o conteúdo que nós temos na nossa mente, né? Vou dar o exemplo da memória, por exemplo, né? A gente lembra de alguma coisa que aconteceu há 15 anos atrás e a gente acha que essa memória que a gente tem, que essas peças que compõem a memória daquela experiência de 15 anos, veio da experiência em si, e não veio. Hoje a neurociência já prova que a memória de uma experiência ela vai sendo construída à medida que o tempo vai passando. Então, algo que aconteceu com você há 15 anos, você tinha uma memória sobre isso 2 anos depois, que é diferente da memória que você tem sobre isso agora, 15 anos depois. Porque já é comprovado cientificamente que a memória vai sendo construída com diversos componentes, né? Então, não é só você ter experimentado o evento. A conversa que você teve na semana seguinte ao evento vira uma pecinha. O sonho que você teve daí 6 meses sobre o evento vira outra peça. Há uma diversidade de coisas do ponto de vista da memória, da fala, do visual. Então, depois de 15 anos, quando você conta uma experiência,
você tem ali componentes que foram sendo juntados ao longo daquilo. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque quando a gente vai trabalhar com o espaço terapêutico, com o paciente chega e diz assim: ah, eu tive um trauma que aconteceu há 5 anos atrás, aonde eu fui é, violentado sexualmente. E isso implica a minha vida nisso, naquilo, atrapalha nisso, naquilo, e a pessoa vai nomeando diversas dificuldades. Bem, isso é o que a pessoa lembra daquele trauma, e isso é o que foi sendo construído ao longo dos anos até aquele momento, né? Pelas múltiplas memórias. Há literatura neurocientífica que fala que nós temos 12 tipos de memórias diferentes, né? Então, quando a pessoa me conta isso é um fato importante, relevante, sério, óbvio que é. Mas para o trabalho terapêutico, não necessariamente. Porque eu estou muito mais preocupado com aquilo que não é lembrado, aquilo que não consegue ser dito, aquilo que ficou esquecido e que aparece na vida da pessoa de outras formas. Que formas são essas? Aquilo que nós chamamos de sintoma. Então, às vezes, a pessoa tem uma condição depressiva, ela tem uma condição compulsiva, síndrome do pânico, qualquer outra coisa que ela tenha, né? E às vezes ela diz assim: eu não sei por que que eu estou tendo isso. Ou às vezes ela associa algum evento, mas muitas das vezes aquilo está muito mais além do que aquele evento. Então, quando a gente fala de um tempo médio aí de 3, 4 anos, é porque a gente vai entrar exatamente nessas camadas que estão além daquilo que é lembrado, daquilo que é pensado, daquilo que é dito. E em alguns casos, né, hoje a gente fala muito sobre o transtorno borderline. O que é o transtorno borderline? Por que está tendo um aumento enorme, né? A Organização Mundial da Saúde fala que cerca de 4% da população mundial tem. E 4% é muito. A gente pode achar que não, mas é um número enorme. E isso está crescendo, né? Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, com um paciente borderline, ele tem dificuldade de nomear as coisas que vêm lá de dentro do inconsciente dele. Então, é um paciente que você vai ter que ajudá-lo a criar estruturas psíquicas, né? Estruturas mentais para ele se organizar internamente, né? Então, quando a gente fala um tempo médio de 3 a 4 anos, é porque é um trabalho extremamente complexo que vai exigir a gente entrar em espaços inconscientes, né, da mente do paciente, e isso é feito de maneira muito, eu diria, complexa e intuitiva, não intuitiva no sentido de intuição no senso comum, mas intuitivo no sentido de experiência. Quer dizer, você vai conduzindo o tratamento à medida que você vai experimentando o tratamento. Você vai indo com o paciente na direção que, pela experiência das sessões, você entende que deve ir. Então, esse é um exemplo, eu poderia aqui dar uma lista enorme porque que uma boa experiência de análise que vai realmente mudar a pessoa, quem ela é, tem que ser aí 3, 4 anos, pelo menos. Ótimo, obrigada. Nossa, realmente. E deve ser uma experiência bem intensa. E imagina, porque quase todos os dias e você lidando com várias coisas que vão vindo. Sim. Então, né? Deve ser intenso mesmo. E até É meio. intenso. E isso é até uma questão única em relação à profissão de psicanalista, que eu não sei se vocês sabem. Mas dentre os profissionais psis, o psicanalista é o único que tem que fazer terapia para se formar. Ah, É o único profissional que é exigido fazer terapia para se formar. Então, por exemplo, para eu iniciar a minha formação de psicanalista, eu primeiro tive que ser paciente de análise e fazer análise. Então, em geral, exige-se que você tenha feito pelo menos 3 anos de análise, entre 3 a 5 vezes por semana. E uau! aí
E aí você vai para a parte teórica e depois você vai para a parte de supervisão. Todos os programas de formação psicanalítica são assim, né? Então, talvez esse seja um grande diferencial do profissional de psicanálise, porque nas outras profissões, o profissional tem toda a qualificação acadêmica, mas ele não é obrigado a se tornar paciente e a se tratar primeiro. Para o psicanalista, sim. Então, além da gente ter. Por isso que a formação da psicanálise ela é uma formação depois da formação acadêmica. Então, depois que eu terminei o meu mestrado, aí que eu vou fazer a formação de psicanalista, que vai envolver 3 anos, no mínimo, de análise pessoal, de 3 a 5 anos de estudos teóricos, né, a formação acadêmica teórica, e aí em torno de 200 horas de supervisão, ou seja, atendendo pacientes sob supervisão semanal de um psicanalista supervisor, né? E, por exemplo, no estado de Nova York, para obter a licença, além do mestrado, da formação psicanalítica, das análises pessoais, da supervisão, eu ainda tenho que comprovar quase 2.000 horas de experiência clínica. Então, é um processo longo, Longo. mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é que o analista ele tem que fazer análise para se tornar um analista. Isso é peculiar em termos profissionais, em termos de profissionais de saúde mental. Interessante, muito bom. Ao falar, né, sobre a psicanálise, a gente, né, você comentou que trabalha o nosso ser mais profundo. E aí é o inconsciente. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o inconsciente. Ótimo. Essa é uma pergunta fascinante. Bem, se eu pudesse definir o inconsciente, eu diria que o inconsciente são todos os processos mentais, desde da nossa vida intrauterina até a atualidade, que estão além do que a consciência pode conectar, né? Ou a pré-consciência, que é o nível conectado à memória. Então, imagine que tudo aquilo que está na sua vida psicológica, ou como a gente prefere chamar, na sua vida psíquica, que a palavra psicológico tem o sentido de estudo da psique, né? São duas palavras gregas que originam isso. Mas o psicanalista gosta de usar muito a expressão psíquica ao invés de psicológico, porque a gente está mais preocupado em falar dos processos, das dinâmicas internas, do que estudar as dinâmicas internas num sentido correlacionado à palavra psicológica. Mas, enfim, então o inconsciente são todos os processos mentais, eu diria 95% do que acontece dentro da nossa cabeça é de ordem inconsciente, né? Vou dar um exemplo simples. Eu quero que vocês agora não pensem em um cachorro. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça é a imagem de um cachorro, É o né? cachorro. Porque os processos mentais, né, o funcionamento do cérebro e, consequentemente, o inconsciente não recebe nenhum tipo de comando externo. Por isso que o cérebro é uma máquina fascinante, né? Então, o inconsciente seriam todos os processos que não estão aí na consciência ou na pré-consciência. Consciência entendendo tudo que está automaticamente na cabeça. Você levanta de manhã, vai escovar o dente já automaticamente. Ou aquilo que está no pré-consciente, que é tudo aquilo que você pode puxar pela memória. Onde você estava ontem? Ah, eu estava em tal lugar. Então, se você não consegue automaticamente ter na sua cabeça, nem puxar pela memória, significa dizer que está no inconsciente. São esses processos. Freud diz que o inconsciente é atemporal, ele não está preso a tempo. Ele também nos ensina que o inconsciente ele é formado pelas nossas fantasias na vida de infância, desde quando nós nascemos e vamos nos relacionando com o mundo, né? E ele mostra que o inconsciente ele vai estruturando todo o restante daquilo que nós somos, porque de fato vocês são da área de educação, vocês sabem que nenhum ser humano nasce com capacidade de verbalização, né?
Então, a maior prova que o inconsciente existe é que o ser humano não nasce com a capacidade de comunicação verbal, mas ele precisa se comunicar porque ele é um ser humano. Ele tem emoção e ele é social. Então, como que ele se comunica? Ele se comunica inicialmente na vida por construções de fantasia, pelo seu inconsciente, né? E depois, à medida que o mundo dele vai se desenvolvendo, ele começa a verbalizar, né? Mas isso é todo um processo que vai acontecer aí nos 2, 3 primeiros anos de vida, né? Por isso que a psicanálise é tão profunda para trabalhar com as pessoas, porque muitas das construções que compõem isso que a gente chama de inconsciente aconteceram nessa primeira infância que não havia verbalização. Então, não adianta você ir para terapia achando que você vai resolver o seu problema falando, porque às vezes você não consegue falar do que está dentro de você, porque são coisas que aconteceram em um tempo onde não existia palavra, onde não existia capacidade de verbalização, né? Então, às vezes você tem um paciente que ele agride, que ele surta, que ele ofende, que ele chora, e aí a gente fica atento de que essas questões possam ter conexão com partes do inconsciente que vêm de um tempo onde não havia palavra. Então, inconsciente é isso, todos esses processos além daquilo que a gente lembra ou pensa automaticamente. Uma explicação para leigos, eu diria, acho que essa é a melhor. Sim, perfeito, perfeito. Todo mundo pode Cada, entender. sim, cada psicanalista tem uma linha, freudiana, laquiana. Qual é a diferença entre essas formas, essas linhas de raciocínio? É. A psicanálise ela é uma só, mas essas linhas que você cita são linhas mais. Tem um psicanalista em Nova York, ele faleceu há uns 2 anos atrás, um grande psicanalista, escritor, teórico, profissional muito respeitado, chamado Sheldon Bach. E o Dr. Bach ele escreveu um livro sobre a psicanálise. Ele disse algo fascinante. Ele disse que a orientação psicanalítica ela se dá num primeiro momento por uma simpatia do psicanalista. Eu gosto de Lacan, então eu vou ser lacaniano. Eu gosto de Melanie Klein, eu vou ser kleiniano. Eu gosto, não, eu sou bem ortodoxo, eu gosto de Freud, eu vou ser um analista 100% freudiano. Né? Então ele diz que primeiro você se identifica com a orientação por simpatia. E aí ele diz que depois você vai para a clínica e você começa a trabalhar e você percebe que simpatia a uma teoria não ajuda. O que ajuda são técnicas que realmente funcionam com o tipo de paciente que você trabalha. Então ele diz que aí você entra no segundo momento e escolhe a sua orientação. Então, por exemplo, eu fui formado como um psicanalista freudiano. O que é um psicanalista freudiano? Ele só trata neuroses, ele não trata psicoses, né? Então, qualquer doença que a pessoa esteja fora da realidade, uma muito comum que todo mundo conhece é a esquizofrenia, né? Então, qualquer paciente que tenham personalidades esquizoafetivas, que estejam além, né, do neurotismo, como a gente fala, para o freudiano a psicanálise não aplica. Porque quando primeiro Freud descobriu a psicanálise, ele disse, olha, esse é um método para neuróticos, para tratar histeria, obsessões, compulsões, essas coisas, né? Mas aí vieram outros teóricos, e o próprio Freud disse, vejam vocês que ele estava descobrindo a psicanálise. Tem gente que fala assim, a psicanálise é confusa porque cada um fala uma coisa. Não, Freud descobriu, e aí, como toda teoria, como até medicamento, né? Você pega o medicamento, tem lá um medicamento de primeira geração, de segunda, saiu um anticoncepcional mais eficiente, que gera menos problema hormonal para a mulher. Saiu um remédio para dor que prejudica menos o fígado. Enfim, toda a área da ciência você tem aprimoramentos e evoluções.
né? Assim também acontece com a psicanálise. E o próprio Freud disse, olha, o que eu estou descobrindo aqui não dá para trabalhar com criança e nem com psicóticos. Mas aí veio Melanie Klein e começou a pesquisar com crianças e pesquisar com psicóticos e falou, opa, não, dá para a gente adaptar isso aqui. E aí ela esticou, expandiu a teoria, né? Que entra a segunda ideia que eu falei de quando você vai para o consultório e aí você procura uma orientação que funcione, né? Então, a grande diferença das orientações, baseado no que o Dr. Sheldon Bach diz, uma é por afinidade e a outra é por aquilo que funciona. Eu, por exemplo, trabalho com pacientes de todas as esferas da saúde mental. Então, eu trabalho com a chamada orientação das relações objetais, que é baseada em Melanie Klein, Wilfred Bion, Donald Winnicott e teóricos mais contemporâneos, aonde a gente consegue trabalhar com determinadas condições, como borderline, por exemplo, que se eu usar apenas a teoria básica freudiana, eu não vou ter recursos técnicos para trabalhar com esse paciente. Perfeito. Quem é o psicanalista no divã? No presencial tem o divã mesmo, aquele que a gente deita. Tem. Se não tiver divã, não, o consultório não é de psicanalista. É claro que eu estou aqui exagerando, mas o divã ele é um componente impressionante, né? Eu tenho pacientes que chegam a primeira vez e dizem, mas eu tenho mesmo que deitar? Eu digo, tem, porque faz parte do tratamento, né? E é interessante que depois de 5, 10, 15 minutos, o paciente diz assim, que interessante, sabe que eu deitado aqui, eu estou me sentindo à vontade para falar. E tem uma pesquisa muito recente também no campo da neurociência que prova que quando você está frente a frente com o terapeuta, as feições do terapeuta, à medida que você fala, eles podem gerar uma determinada inibição e que você eventualmente não venha a falar de determinadas coisas, né? Isso, veja, coisa que Freud já fazia há tantos anos atrás, de colocar o paciente no divã para que ele perca essa rigidez de estar numa cadeira todo constrangido, olhando para o paciente, para o analista, para o terapeuta, e que ele possa deitar e possa, então, relaxadamente pensar nas coisas. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu diria é a questão da vulnerabilidade, né? Alguém me disse, um psicanalista em formação, é assim que a gente chama quem está no processo. Eu trabalho com supervisão desses profissionais, e no caso desse, por exemplo, já é um psicólogo que trabalha há 25 anos em Nova York, trabalha com casos seríssimos, quer dizer, um profissional clínico tão respeitado, e aí ele deita no divã pela primeira vez e fala: eu tenho 25 anos de prática como psicólogo e é a primeira vez que eu estou deitando no divã, que experiência difícil para mim, né? Então, essa é uma expressão de vulnerabilidade. E aí o que que a gente faz? A gente explora isso porque isso ajuda a pessoa a se conhecer, né? Então, tem divã, o divã ajuda a relaxar e você olhar para dentro de si ao invés de olhar para outra pessoa, e o divã também te convida a ficar vulnerável. E a vulnerabilidade ela é extremamente importante para a gente conseguir encontrar aquilo que a gente precisa para ressignificar a vida, os sentidos, as emoções, as experiências, que é o que vai ultimamente nos fortalecer, né? Queria voltar um pouquinho. Você falou que para ser um psicanalista, você precisa antes ter estudado a psicoterapia, né? Ou psicologia, né? Então, esse foi a sua trajetória, né? Você fez a psicologia já sabendo que você queria fazer ser psicanalista depois? Ou foi uma coisa que você descobriu com o tempo, com as
também com a experiência, conhecendo um pouco a área. Conta um pouco para a gente como foi a sua trajetória, a sua Tá. experiência. Sim, veja, eu sou educador, eu não fiz psicologia clínica, eu sou licenciado em psicologia, né? Eu sou de um tempo antigo no Brasil, que a gente se graduava em pedagogia com habilitação para lecionar filosofia, sociologia e psicologia. Ah, Então, tá. eu tenho a licenciatura em psicologia por conta dessa modalidade antiga, mas eu não fiz a psicologia clínica, né? E aí é uma coisa interessante que, como a psicanálise é algo absolutamente distinto, não é uma exigência que você seja psicólogo ou médico. Você pode ter se graduado em qualquer outra profissão, né? Legal. Porque lembre-se que a formação do psicanalista é de 3 a 5 anos, 3 anos de análise pessoal, cerca de 1 a 2 anos de supervisão. Então, é algo muito próprio, né? Assim, é uma estrutura tão grande. No Instituto de Psicanálise de New Jersey, por exemplo, onde eu dou aula, a formação do psicanalista são 6 anos, né? E muitos institutos ainda trabalham assim. Então, talvez a primeira informação importante é que você precisa ter uma formação acadêmica, mas não necessariamente em psicologia ou medicina, considerando que a formação do analista é algo muito próprio, peculiar e distinto. Bem, quando eu fiz a minha formação na área de educação, eu tive uma trajetória muito conectada com a educação superior no Brasil. Então, eu fui professor universitário, eu fui presidente de universidade pública, eu fui diretor de graduação na área de educação de faculdade pública no estado do Rio de Janeiro, mas sempre lecionando psicologia, porque era tanto o meu concurso no ensino médio, como professor do ensino médio, quanto o meu concurso como professor da Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, era como professor da área de psicologia, né? Então, eu lecionava psicologia geral, lecionei em faculdades privadas, por exemplo, psicologia do direito, que a gente fala um pouco de como os advogados utilizam recursos da psicologia e tudo. Então, eu já tinha essa conexão com a saúde mental por conta de lecionar na área, né? E foi o que me levou a isso, né? Decidir fazer a formação em psicanálise e me tornar um psicanalista no futuro. Essa foi a minha trajetória. Agora, tem um pontinho sobre a minha vida que eu não falei, que foi a minha primeira faculdade, que foi na área de filosofia. E a psicanálise foi muito influenciada pela filosofia. O próprio Freud, se você lê todas as teorias de Schopenhauer e você lê Freud, você vê uma semelhança muito grande na maneira de argumentar. E até alguns conceitos de Schopenhauer, se você pegar os conceitos de Freud e correlacioná-los, tem muita aproximação. Então, eu diria que lá de dentro, o que talvez mais me motivou foi a minha primeira graduação na área de filosofia. Ó, que legal. Olha o psicanalista falando já, indo lá atrás. Muito legal, muito legal. Falando em leitura, para as Sim, pessoas que gostariam de entender um pouco mais sobre psicanálise, a Adri é uma que adora, né, Adri? É um assunto que ela sempre tenta trazer aqui para gente. Sim. Teria um livro que você recomenda para quem tem interesse em começar a entender um pouco mais sobre o assunto? tem. Bem, esse é um podcast em português. E aí, então, eu vou recomendar um livro de um psicanalista que é considerado por muitos o pai da psicanálise brasileira, Fábio Herman. Ele escreveu um livro chamado O que é Psicanálise? E com uma peculiaridade da sua maneira de ver a psicanálise, em uma teoria que ele criou chamada teoria do campo, e que ele traz muito da perspectiva da vida social e cultural no Brasil. Então, se alguém quer conhecer a psicanálise
do início, de forma introdutória, e tentar entender o que é. A minha sugestão é O que é Psicanálise, de Fábio Hermann. Interessante, obrigada por essa indicação. Eu queria aproveitar e pedir para você, se alguém, algum brasileiro que estiver nos escutando, estiver aqui ou em Nova York ou em New Jersey, como que a gente pode, como que eles podem entrar em contato com você? Quais são os Ok. canais mais fáceis? Ok, bem, é, eu trabalho com adolescentes, adultos, tanto terapia individual como psicanálise, e trabalho com casais, em terapia de casal. Bem, então as pessoas que eventualmente estejam em New Jersey ou em Nova York, a melhor forma delas se conectarem comigo é através do telefone do meu consultório, que também é o WhatsApp, e o número é 201-463-0610. Essa é a melhor forma. Só Ótimo. uma questão, já que você está dando o seu número e tudo, a psicanálise funciona online? Vocês são permitidos a fazer consultas online? Que eu sei que na pandemia teve esse momento, né? E isso voltou só para as pessoas que às vezes não moram em New Jersey, às vezes não moram em Nova York, mas que queiram entrar em contato com você para essas análises online. Isso funciona com você? Ou explica para a gente um pouquinho? Então, eu trabalho com psicoterapia online, não trabalho com análise online, porque eu entendo que a experiência da pessoa no consultório é indispensável, para análise. Mas a psicoterapia dá para a gente fazer online. E por que que eu ainda não trabalho com análise online? O que a gente já está chamando hoje na literatura de teleanálise. Teleanálise, né, em português. Acho que a gente ainda vai precisar de uns 5 a 10 anos para ver se isso funciona. Porque a grande questão é você ajudar o paciente a dar novos significados internos. E o que a literatura tem provado até o momento, as pesquisas têm mostrado, é que as pessoas conseguem ter benefício de terapia online, conseguem, mas há muitas limitações, né? Eu vou dar algumas delas aqui. Eu sou licenciado na Inglaterra e às vezes eu tenho pessoas que me procuram da Inglaterra para fazer terapia comigo, mas eu sempre trabalho com muito cuidado porque às vezes a pessoa entra num quadro de crise e se eu não tenho conexão com a rede local, como que eu vou ajudar esse paciente, né? Eu sei que o mercado está aí para todos, a gente tem até muitos psicólogos e profissionais do Brasil que atendem pessoas aqui nos Estados Unidos, mas a atividade virtual ela ainda tem limitações do ponto de vista da conexão terapêutica, o que a gente chama de vínculo terapêutico, da transferência, o papel do corpo no espaço físico da análise, a questão dos enfrentamentos para você ir fazer terapia, ou seja, o trânsito, organizar a sua hora, ter disciplina. Todos esses fatores, eles são muito importantes para a terapia. Então, quando você tem a comodidade de você está vendo um seriado e simplesmente faltando 30 segundos você para e clica para fazer a terapia ou a análise, né? Qual o esforço que teve? Qual o enfrentamento? As pessoas falam, mas é no conforto da minha casa, vai ser muito melhor. Não necessariamente. Esse é o ponto. A terapia precisa tirar a gente da zona de conforto. Então, eu não sei até que ponto a experiência virtual vai permanecer como 100% efetiva. Tem ganhos? Tem. Ajuda? Ajuda. Mas você tem essas duas limitações. A primeira que eu citei, né, de você estar distante e não puder ajudar, né? Eu tive um colega do Brasil que há pouco tempo me chamou e falou: você precisa me socorrer com um paciente que está aí perto de você? Eu atendo ele aqui do Brasil, mas ele surtou, está falando em suicídio, eu não sei o que fazer. E aí o terapeuta está lá no Brasil, né? Então, às vezes, você fazer terapia aqui é mais caro, mas você está trabalhando com um profissional que conhece a rede de saúde, que tem conexão com hospitais, que tem conexão com psiquiatras, que qualquer coisa que acontecer pode socorrer. E a segunda razão é essa que eu disse. A gente ainda não tem validação científica
para comparar de maneira igual qualquer experiência online, seja psicoterapia ou análise, e ela presencial. Então, eu faço, mas sempre na primeira sessão eu digo, olha, ainda é muito recente a questão de comprovação de ganho terapêutico, vai te ajudar, você vai se beneficiar, mas eu não posso dizer que é a mesma coisa do que fazer presencialmente. E isso me vem uma frase o que as pessoas muito falam por aí, né? Ah, eu vou mexer com plantas, porque isso é uma terapia para mim. Então é como Sim, se fosse, né, um hobby, alguma coisa que a pessoa fizesse que estaria numa sessão. E não é a mesma coisa, né? Na verdade, você vai para fazer terapia para enfrentar esses demônios, como você disse, e não sim. simplesmente se divertir ali, né? Exato, e até as experiências de angústia do paciente, né? Ele pega um trânsito pesado, ele chega no consultório extremamente raivoso, agressivo, incomodado. Essa experiência de agressão é importante, porque isso abre caminhos para a gente explorar coisas inconscientes. Sem falar bem, deixa eu acrescentar aqui um terceiro aspecto, as questões éticas. Eu já tive gente que foi fazer terapia comigo e aí estava andando e ligou. Falou, eu esqueci da terapia, mas eu estava aqui passeando com meu cachorro, liguei, a gente pode ir conversando aqui. Eu falei, não, não pode. Você tem que estar em algum lugar, né? Eu já tive outros casos, por exemplo, de estar atendendo uma pessoa que estava falando de uma questão muito pessoal, muito íntima da relação, e o marido estava ouvindo atrás da porta e entrou na hora da sessão. Então, você ainda tem as implicações éticas, né? Que às vezes a pessoa não tem um local privado. Nos Estados Unidos, a gente tem uma lei federal muito severa sobre a questão de privacidade. Então, eu, como terapeuta, tenho a responsabilidade de dizer para o meu paciente que ele tem que estar no lugar reservado, que não tenha ninguém, que ninguém invada esse espaço dele. Então, você ainda tem diversas questões que envolvem a experiência virtual que não dá para dizer é a mesma coisa. Maravilha, maravilhoso. Ah, quanta informação boa, né, gente? Quero fazer Mas terapia, quero fazer análise, nossa senhora. muito legal. Marcelo, para a gente finalizar, estamos chegando ao fim. A gente tem um quadro no Instagram, no nosso Instagram, que fala sobre saudade, tá? E aí eu queria Uhum. saber, já que você está fora do Brasil, né? Aí a gente queria te perguntar, a gente sempre pergunta para os convidados que estão fora do Brasil, o que que você tem mais saudade do Brasil? Uma pergunta interessante. Eu cheguei nos Estados Unidos em 1995 para terminar o meu high school, voltei para o Brasil, fiquei para lá e para cá, e há 10 anos atrás eu decidi retornar para aqui e ficar. Então, em todo esse vai e vem, eu acho que a maior saudade que eu tenho é a experiência da nossa cultura como ela é, as formas mais simples de interação, a conversa na calçada, o pipoqueiro gritando que tem pipoca na praça, é, a professora que ainda está viva e lembra de você de ter te alfabetizado e encontra você e fala sobre memórias que tenham acontecido. Então, o que mais me dá saudade é a experiência cultural da vida como ela é, sem filtros, sem adições, sem artificialidades, que mostra não só a nossa identidade cultural, mas mostra um pouco de como nós nos construímos enquanto seres emocionais e afetivos. Essa é a minha saudade. A vida como ela era, autêntica, de verdade. Espontânea, né? É Sim, bem espontânea. Ah, que sim. delícia. Muito bom. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigada por ter Obrigada. participado, pela sua presença aqui com a gente, por responder perguntas tão importantes, tão profundas. Acho que Claro. as informações são maravilhosas e muito importantes para todo mundo que estiver escutando. Agradecemos bastante a sua participação. O prazer é todo Infelizmente, meu. o tempo curto, né, para caber dentro de episódio, por mim daria 2, 3 episódios, igual a Dani falou, Exato. toda com psicanálise. Nossa, eu ficaria aqui escutando. Amo fazer curso né, eu faço esses cursos online de psicanálise só por Uhum, hobby mesmo, por uhum. diversão mesmo. E é Sim, muito
Muito legal. Então, eu teria muito mais perguntas para fazer aqui, mas infelizmente tem um tempinho, né, que tem que caber aqui. Claro. Mas muito ganho. A gente ganhou muito aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Prazer é meu, sempre que precisarem, estarei à disposição. Ah, não Muito brinca, não. obrigada, Vai chamar de Marcelo. novo, hein? Sem problema. Obrigada. Ok, Muito tchau, tchau. obrigada Tchau, pelo seu tchau, tempo, obrigada. Marcelo. Tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!